Terminamos o bloco anterior falando aí sobre o átomo eletrizado, sobre os íons. Para a gente conseguir retirar todas as conclusões e retirar de tudo isso, tudo que nos interessa, acompanhe aí na tela. Vamos partir do cálcio, que nós sabemos que ele apresenta 20 prótons. Aí nós sabemos que o cálcio ele vai sofrer aí reações através de choques. E vamos supor que por conta dessas colisões, 2 elétrons do cálcio foram embora. Então olha só, inicialmente como ele tem 20 prótons, como é um átomo, significa que ele tem 20 elétrons. Agora, depois dessa colisão, ele vai perder 2 elétrons, quer dizer, o número de prótons não alterou, continua sendo 20 prótons. E nós temos aí 18 elétrons. O total de cargas positivas diferente do total de cargas negativas, então nós já temos aí um íon. Só que você observa que eu tenho 20 prótons e 18 elétrons, quer dizer, a quantidade de cargas positivas é superior à quantidade de cargas negativas. Por isso que a gente diz que esse átomo é eletrizado positivamente. Como é que nós faríamos a representação? Então acompanhe aí na tela. Nós temos aí o símbolo, o átomo é eletrizado positivamente, portanto está aí a carga positiva. E quantas cargas positivas ele tem superiores à quantidade de negativas? 20 prótons, 18 elétrons, essa diferença dá 2. Então a gente diz que é eletrizado positivamente de 2 vezes. Mas como eu disse para vocês, o que interessa é a conclusão que a gente tira. Então acompanhando. O cálcio ficou eletrizado positivamente de 2 vezes, está certo, porque tem 2 prótons a mais que elétrons. Só que o que me interessa é o que aconteceu com os elétrons. Quer dizer, quando ele está positivo, significa que ele perdeu elétrons. E o total de elétrons perdidos é exatamente igual à carga que ele adquire. Quer dizer, se eu tenho lá o alumínio, aparece para a gente o alumínio 3+. Isso significa o quê? Carga positiva quer dizer que perdeu elétrons. 3+ quer dizer que perdeu um total de 3 elétrons. Como nós já tínhamos citado, os íons positivos nós chamamos de cátion. E cada elétron corresponde a uma ligação. Nesses 2 exemplos, o cálcio 2+, por ser positivo, cátion. Como são 2 elétrons envolvidos, ele fez 2 ligações. Então a gente diz que o cálcio é um cátion bivalente. Já o alumínio, ele tem aí 3 cargas positivas, 3+. É cátion porque é positivo, como tem 3 cargas positivas, ele é um cátion trivalente. Esse é o cátion. Aí nós temos que falar no íon negativo, que é o que nós chamamos de ânion. Para pegar como exemplo, acompanhe aí na tela. Nós temos aí o nitrogênio que tem número atômico 7. Bom, mas se ele tem número atômico 7, quer dizer que ele tem 7 prótons. Aí nós já temos um átomo, que agora a gente já pode dizer. Quando aparece só o símbolo sem nenhuma carga, já está determinado que ele é neutro. Tendo 7 prótons, ele tem 7 elétrons. Aí o nitrogênio, ele vai se colidir com outros átomos para alcançar a estabilidade. E aí vai chegar 3 elétrons para ele. Então ele tinha 7 prótons e continua com os mesmos 7 prótons. Agora os elétrons, ele tinha 10. Chegando mais 3, ele passou a ter 10 elétrons. Isso me garante 10 elétrons, 7 prótons. A quantidade de cargas negativas ficou superior à quantidade de cargas positivas. Quer dizer, nós temos aí um íon. Número de prótons diferente do número de elétrons. Mas como a quantidade de cargas negativas é superior, nós dizemos que temos aí um átomo eletrizado negativamente, ou simplesmente um íon negativo, ou ainda o ânion. Aí nós temos que fazer a representação. Nós temos aí o símbolo, o número de elétrons é superior ao número de prótons, então ele está eletrizado negativamente, está aí a carguinha negativa. Quantos elétrons nós temos a mais do que prótons? 10 elétrons, 7 prótons, 3 elétrons a mais. Então a gente diz que ele está eletrizado negativamente de 3 vezes. Acompanhando aí essa anotação, íon negativo significa que ele tem mais elétron, perfeito. Só que o ideal é a gente guardar dessa maneira, olha. Se ele adquiriu carga negativa, significa que ele ganhou elétrons. E o total de cargas adquiridas é exatamente igual ao total de elétrons ganhos. Então, se está negativo é porque ganhou elétron. Está negativo de 3 vezes, quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Só para a gente continuar falando na valência. Negativo quer dizer que é ânion. Como é menos 3, quer dizer que ele fez 3 ligações, 3 valências. Então, nós dizemos que o N3-, ele é um ânion trivalente. Um outro que é importante a gente chamar a sua atenção é o oxigênio.
O oxigênio, quando faz aí as suas reações, existe uma série de possibilidades, mas o mais comum é o oxigênio adquirir a carga 2-. Bom, eu já sei. Esse menos significa que o oxigênio ganhou elétrons, e esse 2 significa que ele ganhou um total de 2 elétrons, que eu poderia dizer simplesmente, o O2-, ele é um ânion bivalente. Agora você vai acompanhar na tela comigo, desde o átomo até a formação do íon, as coisas que nós não podemos esquecer. Então acompanhe aí direitinho. Nós temos um átomo e vamos transformá-los em um íon. As duas possibilidades que nós estamos estudando hoje. Se esse átomo perde elétrons, vai formar o íon positivo. Se esse átomo ganha elétrons, ele vai formar o íon negativo. O íon positivo chamamos de cátion, o íon negativo nós chamamos de ânion. E depois dessa explanação, nada melhor do que a gente testar aí os nossos conhecimentos fazendo um exercício. O acelerador de partículas é um sistema utilizado para estudos da estrutura da matéria e física nuclear. Em um experimento realizado no acelerador, foram projetadas partículas que, ao colidirem com uma placa, geraram um tipo de espécie que apresenta 30 prótons, 28 nêutrons e 29 elétrons. Pode-se afirmar que essa espécie é um item A, cátion monovalente com número de massa 59, B, ânion bivalente com número de massa 58, C, ânion monovalente com número de massa 57, D, cátion monovalente com número de massa 58 e E, cátion monovalente com número de massa igual a 57. O enunciado diz que essa espécie química formada apresenta 30 prótons, apresenta 28 nêutrons e 29 elétrons. Uma das primeiras conclusões que a gente já tira, número de prótons, 30. Número de elétrons, 29, não são iguais. E se o número de prótons não é igual ao número de elétrons, já está garantido que nós já não temos um átomo, né? Nós já temos aí um íon. Mas nós sabemos que essa espécie, quando era átomo, o número de prótons era igualzinho ao número de elétrons, a alteração aconteceu só nos elétrons. Então, se essa espécie tem 30 prótons, quando era um átomo, ela tinha também 30 elétrons. Se ele está me dizendo que só tem 29, isso me garante que houve a perda de um elétron. Ah, mas nós sabemos. Perdeu elétron, adquiriu carga positiva. Perdeu um elétron, ele é positivo de uma vez. Carga positiva nós chamamos de cátion. Como é um único elétron perdido, nós temos aí um cátion monovalente. Só que nas alternativas, ele vem dizendo para a gente também a respeito do número de massa desse átomo. Bom, mas o número de massa, a gente sabe que a massa está praticamente toda concentrada no núcleo desse átomo. Quando se pensa no número de massa, é o número de prótons mais o número de nêutrons. No enunciado ele diz que nós temos 30 prótons e temos 28 nêutrons. 30 prótons mais os 28 nêutrons, o número de massa é igual a 58. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, cátion monovalente com número de massa igual a 58. Bom, pessoal, por hoje é só. Até uma próxima e sucesso a todos.